O grito das trombetas corta a névoa. A terra treme sob os passos de milhares de pessoas. O ar cheira a ferro e suor. Diante de uma parede de escudos brilhantes, uma fina linha de soldados, e cada um segura na mão uma lança estranha. Ela parece desajeitada, demasiado longa, com uma haste de ferro estreita e uma ponta pesada. Mas foi precisamente esta arma que, segundo o antigo historiador Políbio, decidia o resultado das batalhas. Um instante, um lançamento, e o inimigo transformava-se numa massa indefesa. Porque uma única lança podia parar um exército inteiro. Porque os adversários de Roma não temiam os gládios, nem a cavalaria, mas sim isto, o pilum, e o que havia nele de tão oculto que mudou o próprio conceito de guerra. Os legionários não apenas arremessavam o pilum, eles lançavam um relâmpago, que literalmente perfurava as paredes dos escudos. Quando o ferro pesado se cravava na madeira, a ponta dobrava-se, ficando irremediavelmente presa nela. O escudo tornava-se inútil. Não podia ser levantado nem atirado, sem expor o corpo ao golpe. Foi por isso que os romanos chamavam ao pilum não apenas uma lança, mas um golpe decisivo, o momento em que a formação do inimigo se transformava em caos. Este projétil de aço pesava cerca de 3 quilos e podia perfurar até 3 camadas de couro e madeira. Políbio escreveu que o pilum rasgava até mesmo os escudos gregos, feitos de carvalho e bronze. Mas não era apenas a força que o tornava temível. A sua construção foi pensada ao pormenor. A haste de ferro, com quase 1 metro de comprimento, dobrava-se facilmente após o impacto, para que o inimigo não pudesse atirá-lo de volta. Este efeito era chamado de ingenium, a astúcia da arma. Imagine, a formação dos gauleses aproxima-se da legião, os seus gritos fundem-se num zumbido, e de repente no ar, um assobio. Dezenas de pesados pilums voam em arco. Um instante depois, as primeiras fileiras perdem os escudos, a formação quebra-se, e é precisamente então que os romanos desembainham os gládios. O pilum não apenas matava, ele privava o inimigo de proteção e da vontade de lutar. Nisto residia a filosofia da guerra romana, quebrar a ordem, e não apenas os corpos. Os próprios legionários chamavam a este momento o segundo fôlego da batalha. Após o lançamento do pilum, sentiam um aumento de confiança. Sabiam que agora o inimigo estava cego e indefeso. Os arqueólogos encontravam nos locais de batalha centenas de hastes de ferro curvas, como relâmpagos, presas na terra. Cada uma delas, o rasto de um instante em que a disciplina e o cálculo transformaram o caos em vitória. Mas o pilum nem sempre foi assim. A sua origem não é das oficinas de Roma, mas das profundezas das tribos itálicas. Outrora, esta arma tinha um aspecto diferente, e o seu caminho de uma simples lança a um instrumento estratégico de guerra tornou-se um reflexo de como a própria Roma aprendeu a vencer. É aqui que começa a história, onde o metal e a razão se fundiram, criando não apenas uma arma, mas um símbolo de poder sobre o mundo. Muito antes dos triunfos de César e das brilhantes legiões de Augusto, quando Roma ainda era apenas uma união de tribos guerreiras, a arma do romano assemelhava-se a uma lança simples dos povos vizinhos. Então era chamada de asta, uma arma de haste leve e reta, com a qual se perfurava e não se arremessava. Mas tudo mudou quando os romanos se confrontaram com os etruscos e samnitas, povos que dominavam a arte do combate de arremesso. Eles entenderam: a guerra não é apenas a força do braço, mas também a engenharia do pensamento. Foi desse confronto que nasceu o pilum, uma lança criada não para a beleza, mas para a destruição da ordem nas fileiras inimigas. Inicialmente, o pilum consistia num cabo de madeira com cerca de 2 metros de comprimento e uma haste fina de ferro, que ocupava quase 1/3 desse comprimento. A ponta era estreita, com uma ponta romboide, mas o principal segredo não era a lâmina, mas sim o ferro macio. Após o impacto, a haste dobrava-se, como madeira maleável ao vento. Este defeito era um cálculo engenhoso.
O inimigo, ao retirar a lança, não podia usá-la novamente. Ela perdia a forma, transformando-se num pedaço de ferro inútil. Nisto residia a lógica da guerra romana: não dar ao adversário a possibilidade de responder com a mesma arma. Tal combinação de dureza e flexibilidade era chamada de ferro mole, metal macio. Arqueólogos modernos encontraram pílons onde a haste era intencionalmente feita de dois tipos de ferro, duro na base e macio na ponta. Este era o trabalho não de artesãos, mas de engenheiros em uniforme militar. Cada detalhe tinha o seu significado. O comprimento, o ângulo, até mesmo o peso do equilíbrio entre o aço e a madeira. O centurião romano assegurava que as lanças fossem idênticas. Caso contrário, a formação do arremesso seria comprometida. Para os legionários, não era apenas disciplina, era a matemática da morte. O próprio arremesso do pilum exigia precisão. Não podia ser arremessado como uma lança comum. O cabo era demasiado pesado, o equilíbrio demasiado delicado. Os legionários treinavam durante anos para que o pilum voasse numa parábola perfeita e se cravasse no ângulo certo. Esta habilidade era chamada de ars ascendi, a arte de arremessar. Cada soldado devia arremessar a lança sincronizadamente, sob o comando do centurião. Quando toda a coorte lançava os pilums simultaneamente sobre o campo de batalha, parecia que nascia uma chuva de ferro. Políbio escreveu que este momento era decisivo. O inimigo perdia o equilíbrio antes mesmo que as espadas se tocassem. Escavações arqueológicas em Telamón e Numância revelam centenas de pilums presos em ossos e escudos. O metal está curvado, as pontas achatadas, testemunhas mudas da precisão de engenharia e do cálculo implacável. Um único arremesso e a formação dos gauleses desfez-se, como se um raio tivesse perfurado a sua linha. Não porque o pilum perfurasse corpos, mas porque ele quebrava a própria estrutura do combate. Os romanos sabiam: a batalha é vencida não pelos músculos, mas pela formação. E o pilum era a ferramenta que transformava em caos qualquer ordenamento do inimigo. Existe a opinião de que foi precisamente nas guerras samnitas, por volta do século IV a.C., que o pilum se tornou pela primeira vez a principal arma da infantaria pesada. Então surgiram soldados com escudos retangulares e lanças maciças, os príncipes. Estes guerreiros posicionavam-se na segunda linha da legião e arremessavam os pilums antes de entrar em combate corpo a corpo. O seu ataque preparava o caminho para os hastati da vanguarda, e atrás deles já se moviam os veteranos, os triarii. Assim, a formação romana transformava-se num mecanismo vivo, onde cada fase do combate tinha a sua arma, a sua função e o seu momento. Tácito escreveu que o legionário devia ser parte de uma máquina e não um guerreiro individual. O pilum encarnava esta filosofia. Não exigia a força de Hércules, mas exigia obediência absoluta. Um arremesso, uma ordem, um resultado. A genialidade tática de Roma não residia na invenção da própria lança, mas na sua transformação num elemento de um sistema. Gradualmente, o pilum tornou-se não apenas uma arma, mas um símbolo da própria disciplina romana. A sua forma quase não mudou durante séculos. Apenas o bico foi tornado mais pesado, o equilíbrio melhorado, e foram adicionadas inserções de chumbo para aumentar o poder de penetração. Na época da República Tárdia, o pilum pesava já cerca de 4 quilogramas e podia perfurar não só um escudo, mas também uma couraça. César escreveu que era precisamente o arremesso dos pilums que determinava o sucesso das legiões contra os gauleses, pois o inimigo perdia a formação antes mesmo do combate. Mas havia um segredo sobre o qual raramente se fala. O pilum, tal como a própria Roma, não nasceu de vitórias, mas de derrotas. A sua forma e funções são o resultado de erros que custaram aos romanos exércitos inteiros. Para entender por que esta arma se tornou ideal, é preciso voltar ao momento em que as legiões se confrontaram pela primeira vez com um inimigo contra o qual uma lança comum se revelou inútil. Foi precisamente esta derrota que forçou Roma a recriar a sua arma, e com ela, a sua mentalidade militar. Século III a.C.
O sul da Itália estava em guerra. Um homem invadiu a península a quem os antigos chamavam de Águia do Epiro, Pirro. A sua falange, treinada no modelo macedônico, marchava como um único monstro, coberto de lanças de bronze. Os romanos confrontaram-se pela primeira vez com a formação grega, uma parede de sarissas, lanças de até 6 metros de comprimento. As suas lanças leves ricocheteavam impotentemente nas fileiras compactas. Centenas de legionários caíam, sem sequer chegar a desferir um golpe de espada. Estas derrotas abalaram o Senado. Segundo Lívio, foi então que os romanos entenderam: se não mudassem as suas armas, desapareceriam. Assim começou a Era da Reforma. As antigas astas foram substituídas por um novo tipo de lança, pesada, com uma haste estreita, capaz de perfurar um escudo grego. Foi nestes anos que o pílon se tornou um símbolo da engenhosidade romana. Foi criado como uma resposta à sarissa, como um contra-ataque à falange. Mas a sua força não residia apenas na capacidade de perfurar armaduras. O principal era que ele quebrava a formação do inimigo. Um único arremesso, e a longa falange, onde tudo se baseia no apoio mútuo das lanças, desfazia-se. Um escudo perfurado pelo pílon puxava o braço para baixo, desequilibrava o soldado, expondo os vizinhos. Esta foi a primeira vez que a engenharia superou a tradição. Políbio escreveu que os romanos venciam não com os corpos, mas com a razão. Eles entenderam que não precisavam imitar Alexandre. Precisavam quebrar a própria ideia do seu exército. O pílon tornou-se a chave que permitiu a uma pequena cidade no Tibre derrotar os reis helenísticos. Uma característica do pílon dos tempos das guerras pírricas era o seu comprimento, até 2,20 metros. A ponta de ferro macio era fixada com um prego de bronze. Após o impacto, ela dobrava-se e por vezes quebrava, deixando o inimigo com um escudo inútil. Nisto residia uma economia oculta. O pílon não podia ser reutilizado, mas a sua produção era barata e rápida. Uma legião podia reabastecer-se diretamente em campanha. Isto correspondia à ideia romana de logística, a arte de manter um exército em movimento. À medida que Roma vencia, o pílum evoluía. Nos tempos das guerras púnicas, quando as legiões se confrontaram com Aníbal, a construção da lança mudou novamente. A cavalaria e a infantaria ligeira cartaginesa agiam rapidamente, por isso o pílum tinha de se tornar ainda mais mortífero. Foi então que apareceu um peso de chumbo na base da haste. Ele tornava o arremesso mais pesado, aumentando o poder de penetração. Um pílum assim pesava até 4,5 kg. Era arremessado a uma distância de cerca de 20 metros, e o impacto era tão poderoso que a ponta podia perfurar não só um escudo, mas também 2 corpos seguidos. Experimentos modernos de arqueólogos de Oxford mostraram que quando arremessado a um ângulo de 30 graus, o pílum é capaz de perfurar uma tábua de pinho de 5 centímetros de espessura e permanecer nela curvado. Esta física da destruição, pensada, não acidental. Até mesmo a forma da ponta funcionava como uma cunha, rasgando as fibras da madeira. Assim, a arma tornava-se uma extensão do pensamento, e não apenas da mão. Os legionários, armados com pílums, agiam de acordo com um esquema claro. Antes do ataque, o centurião dava o sinal. O rugido metálico da trombeta, a tuba. A linha da frente dava 2 passos à frente, abaixava as lanças num ângulo leve e arremessava simultaneamente. Após o arremesso, os soldados imediatamente sacavam os gládios e avançavam, sem parar. Tudo era calculado até o instante. Isto não era o caos do combate, mas um ritual de precisão. Cada arremesso abria o caminho para o seguinte. O campo após o lançamento dos pílons parecia um quadro de destruição. Escudos pregados aos corpos, hastes curvadas de onde escorria sangue e o cheiro pesado de ferro no ar. Até mesmo os inimigos sobreviventes frequentemente largavam as armas, não por medo, mas porque não conseguiam mais segurá-las na mão. Foi precisamente este efeito, a desmoralização através da técnica, que se tornou o cartão de visitas das guerras romanas.
O Pilum transformou o combate de um duelo num sistema, onde antes heróis decidiam, agora mecanismos venciam. Cada legião era como uma máquina, com milhares de movimentos idênticos. E esta máquina começou o seu caminho para a grandeza nos campos onde os romanos aprenderam pela primeira vez a temer e a compreender o inimigo. Mas após as vitórias sobre o mundo helenístico, Roma confrontou-se com um novo adversário, com o bárbaro. Este não construía falange nem se escondia atrás do bronze. Ele avançava sobre os romanos em onda, com gritos, sem ordem, sem medo. E aqui o Pilum mostrou o segundo lado da sua natureza. Não apenas uma arma de engenharia, mas uma arma de psicologia. No confronto com o caos, tornou-se um instrumento de intimidação, uma ferramenta que quebrava a vontade ainda antes de o combate começar. Norte. Terra fria. Nevoeiros densos. Ar pesado antes da tempestade. No horizonte, uma massa escura de tribos bárbaras, címbrios, teutons, germanos. Eles não conhecem formação, não usam armadura, gritam até a rouquidão, fazem barulho com os escudos. Nos olhos dos legionários, não medo, mas concentração. Diante deles não há falange nem cavalaria, mas uma avalanche. E tudo se decide no momento em que o centurião levanta a mão e soa uma ordem curta e rouca. No ar nace aquilo que os inimigos chamavam de chuva de ferro. Dezenas de milhares de pilums disparam para o céu e caem como se o próprio destino os tivesse lançado para baixo. Os bárbaros quebram a formação ainda antes do confronto, e a terra enche-se com o tilintar do metal, gritos e o estalo dos escudos. Neste instante, manifesta-se não apenas a força da arma, mas a força da ordem romana. A própria palavra legião, de legere, reunir, e o pilum, a sua primeira nota, o sinal para o início da destruição mecânica do caos. Cada soldado sabe, após o arremesso, um passo em frente, nem um instante de pausa. Este treino é levado ao automatismo. Plutarco escreveu que foi precisamente nos confrontos com os germanos que os romanos aperfeiçoaram a arte de arremessar o pilum. Nenhuma formação no mundo podia resistir simultaneamente ao impacto do metal e ao ritmo da disciplina. O principal protagonista desta transformação foi um homem que mudou o destino do exército romano, Caio Mário. As suas reformas do final do século II a.C. transformaram a legião numa máquina de combate universal. Ele aboliu o censo de propriedade, permitindo que os cidadãos mais pobres servissem, o que aumentou o exército muitas vezes. Mas ao mesmo tempo ele também alterou o armamento. Agora cada soldado tinha 2 pilums, um leve e um pesado. O pesado era arremessado primeiro, para perfurar o escudo. O leve, em seguida, para rematar e desorganizar a formação. Ambos eram munidos de um mecanismo especial de fixação da ponta. Um pino de madeira substituiu o de ferro para que a ponta se partisse ao impacto, privando o inimigo da possibilidade de devolver a arma. Esta solução, simples e engenhosa, tornou-se a quintessência da reforma mariana. Quebrar o adversário não só fisicamente, mas também intelectualmente. Arqueólogos encontraram pilums da época de Mário na Gália e na Espanha. Alguns tinham hastes mais pesadas com núcleos de chumbo incrustados para força cinética adicional. O peso chegava a 5 quilos. A uma distância de 30 passos, uma lança assim perfurava não só um escudo de carvalho, mas também a pessoa que estava atrás dele. Experiências de reconstrutores modernos confirmam. O impacto de um pilum criava uma energia de até 35.000 joules, quase como um tiro de mosquete. E tudo isso sem pólvora, sem mecanismos, apenas pela força da mão humana e pelo cálculo preciso do centro de gravidade. A tática de combate também mudou. Agora o pilum não era uma preparação para o confronto, mas o primeiro golpe de uma sinfonia inteira de morte. Quando as primeiras fileiras de bárbaros caíam, a legião não corria para a frente. Ela marchava. Lentamente, coordenada, como uma onda de pedra. Cada arremesso de pilum não era apenas uma ação, mas parte de um ritual. Os legionários chamavam a este momento ictus,
Golpe. O centurião dava o sinal, e as lanças voavam. A terra tremia. O ar enchia-se de assobios. A máquina romana funcionava sem emoções, friamente, precisamente, sem heroísmo, sem gritos. Os contemporâneos diziam que depois de Mário, até o som do pilum se tornou um símbolo de medo. Os bárbaros começavam a perder o controlo ao ouvir o assobio das pontas de ferro. Eles sabiam. Após este assobio viria o silêncio, e nele começaria a morte. Os romanos usavam este efeito psicológico como arma. O pilum tornou-se não apenas um destruidor físico, mas também moral. Com o tempo, esta arma transformou-se em parte da identidade romana. Os veteranos guardavam as pontas dos pilums como amuletos. Em inscrições em lápides de legionários, arqueólogos encontram frases como iaculator fortis, atirador forte. Para o romano, o pilum era o mesmo que para o soldado moderno, a espingarda. Uma extensão da personalidade, um símbolo de honra profissional. Mas juntamente com a grandeza, as reformas marianas trariam um novo problema. O legionário, armado com o pilum, tornava-se insubstituível e, portanto, perigoso para a própria república. O exército, que antes pertencia ao Senado, agora era leal aos seus generais. E o pilum não é apenas uma ferramenta de vitórias, mas também o início da desintegração da velha ordem. Pois aqueles que o atiravam contra os inimigos, em breve o atirariam contra os seus. Quando a bandeira com a inscrição SPQR se ergueu pela primeira vez sobre os campos da Gália, o pilum já não era apenas uma arma. Tornou-se uma metáfora do império, pesado, flexível, implacável. E quanto mais as legiões avançavam, mais o pilum se transformava num sinal da própria ideia de Roma. Ordem contra caos, sistema contra paixão. Mas nesta máquina ideal, como em cada arma, amadurece o momento em que ela se volta contra o seu criador. Quando, em meados do século I a.C., Caio Júlio César entra na arena da história, o pilum já não é apenas parte do equipamento da legião. É a linguagem da guerra que Roma fala ao mundo inteiro. César não o reinventa, ele usa-o como o bisturi de um cirurgião, transformando o arremesso da lança num ato de genial precisão. Nas suas notas sobre a Guerra da Gália, há cenas onde o resultado de uma batalha inteira é decidido por uma única ordem: arremessar os pilums. Ele escreve que os legionários os arremessavam num instante, sem perder a formação, com o cálculo de que o golpe atingisse o rosto e o escudo do inimigo simultaneamente. Isto não é apenas tática. É a arte do assassinato em massa, transformada em geometria. Na campanha da Gália, as legiões romanas combateram contra tribos que não tinham disciplina, mas tinham coragem. A sua formação era densa, mas imóvel. O pilum quebrava essa vantagem. Uma única salva precisa, e os pesados escudos dos gauleses transformavam-se em armadilhas. O escudo, perfurado pelo ferro, perdia instantaneamente o centro de gravidade, e os guerreiros, tentando libertar-se, expunham o peito. César observa que as primeiras fileiras pereciam não por espadas, mas pela desesperança. Nisto, toda a filosofia da guerra romana. O pilum não deixava escolha ao inimigo. Naqueles anos, a arma sofreu mais uma alteração. Para facilitar a logística, o pilum tornou-se desmontável. A ponta era fixada ao cabo por meio de uma bucha, presa por um pino. Isto permitia transportar as lanças em partes e montá-las diretamente antes da batalha. Tal sistema recebeu o nome de pilum duplex, pilum duplo. O soldado podia agora substituir a haste curvada sem a ajuda de um ferreiro. Roma transformou até a arma numa forma de gestão do tempo. Tudo tinha de funcionar sem parar, como o próprio império. O peso de um pilum padrão da época de César era de cerca de 4 quilogramas. E o comprimento, um pouco mais de 2 metros. A distância de arremesso era de 25 passos, mas guerreiros experientes podiam arremessar a 30. A ponta tinha a espessura de um dedo e terminava numa ponta concebida para perfurar não só um escudo, mas também uma armadura de cota de malha. O metal na base era mais denso, para conferir à arma o momento de inércia necessário. Arqueólogos em Alésia encontraram dezenas de pilums presos nas paredes das fortificações, vestígios de assaltos noturnos,
quando as legiões sob o comando de César cercaram Vercingetorix. A cena em Alésia, o auge do teatro de engenharia da guerra. Quando os gauleses tentaram romper o cerco, César ordenou aos legionários que arremessassem os píluns não para frente, mas para cima, para que caíssem sobre as cabeças dos adversários em ângulo. Esta decisão salvou a formação. O golpe de cima quebrava os escudos, e o ferro macio das pontas ficava preso na madeira, tornando a defesa inútil. Após esta manobra, César aplicou pela primeira vez o arremesso duplo. Ordenou às fileiras traseiras que lançassem uma segunda salva por cima das primeiras. Todo o vale transformou-se numa chuva metálica. E foi então que o exército gaulês vacilou. Políbio escreveu que os romanos guerreavam não pela glória, mas para que a ordem vencesse. Esta frase parece ter sido escrita sobre o pilum. Cada arremesso era um ato de racionalidade contra o caos. O legionário não escolhia o alvo. Ele era parte de um sistema geral, onde cada ângulo, cada distância eram calculados. Historiadores militares modernos chamam a este princípio sincronização controlada, uma forma antiga de combate em rede. Quando milhares de pilums voam simultaneamente, o inimigo não vê guerreiros individuais, ele vê uma parede de morte. Após a conquista da Gália, o pilum tornou-se um símbolo não só do exército, mas também do poder. César condecorava pessoalmente os legionários que arremessavam a lança primeiro. Para ele, era um sinal de iniciativa, do momento em que o homem e a máquina coincidem. Os romanos até cunhavam imagens de pilums em moedas, como um lembrete de que a força do império começa com um golpe de arremesso. No entanto, o tempo passava. O exército, habituado a vitórias fáceis, começou a mudar. Sob Augusto, o pilum tornou-se mais curto, mais leve. Agora o importante não era perfurar, mas manter a formação. O centurião assegurava que cada legionário soubesse arremessar a lança com uma mão, sem perder o controle do escudo. O combate não se tornava uma tempestade, mas uma procissão de precisão. O império já não lutava pela sobrevivência, lutava pela ordem. Mas quanto mais sólida se tornava essa ordem, mais fissuras apareciam nela. O metal, criado para dobrar, tornou-se um símbolo da flexibilidade do império e da sua vulnerabilidade. O pilum, instrumento de destruição, agora se voltava como um espelho de Roma. Pois tudo o que dobra, um dia quebra. E esse dia já estava próximo, quando o cabo arremessado das mãos de um romano cairia não sobre um bárbaro, mas sobre outro romano. O início do fim do império foi silencioso, quase imperceptível, como uma rachadura no bronze que só o ferreiro vê. Nos tempos da antiguidade tardia, quando Roma enfraqueceu devido a guerras internas e à desintegração da disciplina, o pilum desapareceu gradualmente do arsenal. Não porque se tornou pior, mas porque o mundo mudou. Os bárbaros já não avançavam em filas densas, atacavam em ondas, furtivamente, de repente. O império precisava de armas de combate corpo a corpo, e não de geometria de arremesso. E ainda assim, quando os arqueólogos encontram hastes de ferro curvadas em camadas do século IV, por elas se pode ler uma era inteira, como o homem um dia subjugou o caos e criou a ordem a partir do metal. Agora o pilum tornou-se um símbolo do poder de outrora, quase um objeto ritualístico. Nas lápides romanas daquela época, era representado não como arma, mas como um sinal de pertença ao passado. Os soldados do exército romano do Oriente, que já falavam grego, continuavam a chamar a lança de pilum, embora utilizassem modelos completamente diferentes. Assim, a língua preservava a memória, enquanto o próprio aço silenciava. Tácito escreveu que os impérios perecem não pelas espadas, mas pela perda do sentido das armas. Foi exatamente isso que aconteceu. O pilum deixou de ser parte do sistema para o qual foi criado. Mas mesmo em seu desaparecimento, ele deixou um rastro. A construção do pilum romano tornou-se o protótipo de dardos e lanças medievais, e o princípio do metal macio na ponta, um antecessor direto de soluções de engenharia aplicadas até mesmo em armamentos modernos. A ideia de destruir a defesa não pela força, mas pela astúcia,
tornou-se o fundamento do pensamento militar. Nesse sentido, o pilum não morreu, apenas se dissolveu na história, como uma fórmula que deixou de ser nomeada, mas continua a ser usada. Historiadores debatem quantos séculos esta arma existiu. Alguns afirmam cerca de 7 séculos, outros que o último pilum foi arremessado na Batalha de Adrianópolis, mas o importante não é a data, e sim o rastro. Ele permaneceu na memória de como a inventividade transformou o ofício de matar num sistema em que milhões de pessoas acreditavam. O pilum não era apenas ferro, era a ideia de Roma, a sua matemática, a sua vontade. E agora que conhecemos toda esta história, resta uma pergunta. Em cada um de nós, que vive no mundo das tecnologias e dos sistemas, há uma gota desse cálculo romano, dessa firme convicção de que a ordem é mais forte que o caos. Mas se você estivesse no campo, entre o tilintar dos escudos e o rugido da batalha, conseguiria levantar a mão e arremessar o seu pilum, sabendo que do seu arremesso depende o destino de um exército inteiro? Ou, como há milhares de anos, seria cego pelo mesmo medo, diante do qual até o metal se dobrava?